Oi pessoal, eu sou o Vinícius Cabral e junto com a Ana Maria, o Guilherme Barbosa e a Karine Santos falaremos sobre a comunidade caiçara de castelhanos em Ilhabela para a disciplina de Sociologia do Lazer e do Turismo. Para começar, falaremos um pouco sobre a história dessa região do nosso litoral norte. A história de Ilhabela tem uma relação com a escravidão que ocorria até o fim do século XIX, e mesmo após a abolição, o Brasil manteve algumas práticas de tráfico de escravos de forma ilegal. Essas trocas ocorriam também na Baía de Castelhanos, por ser um local isolado, os navios aportavam na Baía por ficar na parte leste da ilha de São Sebastião, que era virada para o mar aberto e isolada da população da ilha. Por isso que ela era escolhida por esses navios para aportarem com os escravos. Existia uma trilha que usavam para levar os escravos de Castelhanos até Ilhabela, e após o fim definitivo dessas práticas escravagistas, a trilha foi reformada e hoje ela é usada para ter acesso às praias paradisíacas e até a Cachoeira do Gato, por exemplo. Agora eu falarei sobre a comunidade caiçara e sobre um pouco da sua cultura. Bom, começando pelo nome caiçara, ele vem de um linguajar utilizado pelos indígenas Tupi-Guarani, para denominar as estacas e galhos de espinhos que eram colocados em torno das aldeias como uma forma de proteção, de defesa. Mas também usavam para classificar o curral que faziam para cercar os peixes com galhos de árvore, para pesca. Mais para frente, esse nome foi dado para falar das palhoças construídas lá nas praias para abrigar canoas, e depois disso para identificar os indivíduos da comunidade mesmo, como são identificados até hoje os caiçaras do litoral paulista, paranaense ou sul-fluminense. A comunidade caiçara é originária da miscigenação entre os colonizadores portugueses e os indígenas que já viviam aqui no Brasil. Foi a forma que os colonizadores portugueses e até alguns franceses usaram para se estabelecer aqui, tendo influências no parentesco dos grupos tupis através de casamentos e também criando amizades com os chefes das tribos. A população foi se multiplicando por volta de 1785, a língua geral era o Nheengatu, que é uma língua baseada no tupi padronizado lá dos jesuítas no século XVI. Houve também uma miscigenação com o povo africano, devido à vinda dos africanos escravos lá no século XVII. Em questão de religião, eles eram considerados católicos apostólicos romanos, mas só se deslocavam para a igreja quando ocorriam festas religiosas, eram momentos assim bem específicos. A cultura caiçara é muito abundante em tradições, e até hoje o saber fazer caiçara é envolto de cultura desde os seus primórdios, sendo um dos principais patrimônios imateriais de Ilhabela. Desde as práticas de artesanato, que são passadas de pais para filhos, todas as técnicas e tecnologias de produção, e o uso também de matérias-primas naturais para realizar as confecções. São materiais que eles ficam disponíveis ao redor das suas moradias e até os dias atuais são práticas utilizadas para fazer renda para alguns locais. Os itens confeccionados são desde cestas, balaios, luminárias, bolsas, cortinas, bonecas caiçaras, miniaturas de canoas, e a lista só vai crescendo. Ainda falando sobre a cultura deles, eles possuem muitas danças, cantigas, brincadeiras e crendices que são repassadas por gerações e são muito características de lá. Por exemplo, tem o caipó, que é uma dança com temática indígena que é performada ao som de arcos e flechas. Eles são sons que são batidos ritmicamente, simulando uma espécie de batalha. E ela é reproduzida nas ruas de Ilhabela em rituais religiosos periódicos. Também tem a Cantoria dos Reis, ou Folia dos Reis, como também é conhecida, que são cantos realizados nas ruas, ao som de diversos instrumentos. E esses cantos são feitos para celebrar tanto o nascimento de Jesus quanto a peregrinação dos 3 reis magos lá, e essa festa dura até o amanhecer. Dentre muitas festas que acontecem em Ilhabela, eu vou falar de algumas. São elas São Pedro, a festa da padroeira, a de Nossa Senhora da Ajuda e Bom Sucesso, e a maior delas é a de São Benedito, que é nela que acontece a Congada de Ilhabela. A Congada ela é de acentuada aculturação africana bantu e é realizada em maio.
Ela começa numa sexta-feira com o levantamento de mastros em frente à igreja da Matriz e é dançada no sábado e domingo, durante o dia inteiro pelas ruas do centro da cidade. O linguajar deles continua trazendo todo um dialeto com termos e palavras que não conhecemos tão bem, e possuem também um sotaque que veio herdado lá do português arcaico. Por exemplo, eles acentuam algumas palavras de forma diferente e trocam o V pelo B, e vice-versa. E atualmente existem 18 núcleos de comunidades tradicionais caiçaras em torno das ilhas de São Sebastião, dos Búzios e da Vitória. E cerca de 1.200 desses moradores vivem quase que exclusivamente da roça de subsistência e da pesca artesanal. E eles comercializam tudo que não é de consumo próprio e vivem de uma forma muito próxima do que os seus antepassados viviam. Algumas das grandes referências culturais caiçaras atualmente são as comidas e bebidas, que são muito características, como doce de mamão verde em calda, paçoca de banana verde, biju doce, ou beiju também, como é conhecido em alguns litorais, fruta-pão, pregoá e etc. Esse povo caiçara, eles vivem reclusos em sociedade e possuem costumes diferentes, que foram herdados pelos seus antepassados. E até hoje, eles possuem uma conexão muito forte com a natureza, com a pesca, a gastronomia e o artesanato. E por toda essa manifestação cultural, a região da Praia de Castelhanos, como uma comunidade com toda a sua comunidade caiçara, abriu as portas para o turismo de base comunitária lá em 2017. E para falar mais sobre isso, eu vou passar a palavra agora para o Guilherme. Olá, eu sou o Guilherme e antes de começarmos a falar sobre o turismo de base realizado no local, é importante destacarmos o termo de autorização de uso sustentável, o TAUS, que conforme determina a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, também chamada de OIT, e o Decreto número 6040/2007, que institui a Política Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais, o TAUS é um instrumento social utilizado para regularizar áreas de domínio para comunidades tradicionais com o objetivo de possibilitar a ordenação do uso racional e sustentável dos recursos naturais disponíveis na orla marítima e fluvial, voltados à subsistência dessa população e com concessão regulamentada pela Portaria da Secretaria do Patrimônio da União, número 89, de 15 de abril de 2010. Ou seja, o TAUS é um documento de uso coletivo que determina que as comunidades têm direito exclusivo de posse e aproveitamento das terras, que são ocupadas pelos seus povos há séculos, com fiscalização feita por parte da União, para impedir que os locais sejam alvos de grilagem e especulação imobiliária. Para a comunidade de Castelhanos, 9 TAUs foram concedidos no dia 8 de novembro de 2015, pela Secretaria do Patrimônio da União, contemplando assim 306 pescadores e caiçaras do local, que estão em comunidades que residem nas praias de Mansa, Vermelho da Figueira, Saco Sombrio, Canto da Lagoa e Canto do Ribeirão, além da praia de Castelhanos e pessoas que vivem nas ilhas de Búzios e Vitória do município de Ilhabela. E a concessão desses termos é fundamental para manter a preservação destes locais que vivem essas comunidades. Os beneficiários terão direito a usar a área coletivamente de forma sustentável para a pesca e a agricultura, e também para manter a história e a cultura tradicional deles viva, para que eles sejam sempre lembrados como os povos originários de Ilhabela. E mesmo com o TAUS instalado desde 2015, somente em janeiro de 2020 que foram instaladas placas de identificação do território tradicional na entrada da Baía de Castelhanos, que identifica a conquista do TAUS, que foi fruto da organização e resistência dos caiçaras locais, para que a comunidade deles não fosse apagada da história. E agora irei passar a palavra para a Kaline, que irá falar sobre o turismo de base comunitária, que só foi possível após a instalação do TAUS, que é o termo que mantém essa comunidade viva e preservada da urbanização. Olá pessoal, eu sou a Kaline, falarei um pouco sobre o turismo de base comunitária em Castelhanos. Para começar, o que é o turismo de base comunitária? Bom, de acordo com o Ministério do Turismo, ele pode ser resumido como iniciativas e atividades protagonizadas pelas comunidades locais que, se ordenadas e bem estruturadas, representam importantes experiências turísticas capazes de agregar valor aos roteiros
e gerar emprego e renda à região. E esse segmento surgiu na década de 90, quando se começou a debater sobre o turismo em geral e as políticas públicas que eram centralizadas e excludentes. Então, em 1997, é realizado o Encontro Nacional de Turismo com Base Local, o ENTBL, para discutir e promover reflexões acerca do turismo no Brasil e principalmente sobre as iniciativas de base local. E segundo Ivan Burstein, professor especialista em sustentabilidade pela UFRJ, o turismo comunitário ele surge como uma forma de resistência ao turismo predatório, que não leva em consideração a preservação ambiental, a sustentabilidade, principalmente, que exclui a comunidade autóctone na divisão dos benefícios advindos da atividade do turismo. E alguns dos princípios do TBC, que é o turismo de base comunitária, de acordo com a Rede Brasileira de Turismo Solidário e Comunitário, o Turisol, são a participação dos atores locais desde o planejamento até a gestão do turismo em seu território, a concepção do turismo como uma atividade complementar a outras atividades econômicas já praticadas na comunidade, a geração e distribuição de renda equitativa, a valorização cultural e a afirmação da identidade cultural local, a relação de parceria e troca entre o turista e a comunidade, a conservação e sustentabilidade ambiental e o auxílio na luta pela posse da terra pela comunidade através do turismo de base comunitária. Bom, voltando para Castelhanos, o local reúne 17 comunidades tradicionais caiçaras ao todo e o projeto ele teve início em 2017 e, aliás, já era uma das ações previstas no Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica de Ilhabela, PMMA, aprovado em 2015 pelo Conselho Municipal do Meio Ambiente e que previa trabalhar o turismo de base comunitária nas comunidades. E a proposta teve início durante a realização do primeiro workshop de marketing e turismo sustentável de Ilhabela em abril de 2016. Esse projeto foi patrocinado pela Ilhabela Convention and Visitors Bureau e a Associação Castelhanos Vive, com o apoio da SOS Mata Atlântica, a ONG Garupa, a Viajar Verde, a Oca Consultoria Ambiental, a Associação Amor Castelhanos, o Turismo Comunitário Blog, a Mirô Ilustração Criativa, Ana Silva, Paula Arantes e Mariana Pirro. E o projeto foi uma iniciativa das próprias comunidades da Baía dos Castelhanos e realizado pela turismóloga e pesquisadora Daniela Marcondes, que é consultora da agência MAMBP Ecoturismo, e por Alex D'Amico, que é responsável pela Pouso Sambaquis. E a Daniela conta que a região de Castelhanos era uma das mais exploradas turisticamente na ilha, com alto fluxo de pessoas. Porém, as duas vilas caiçaras, que é a Canto Ribeirão e a Canto da Lagoa, quase não participavam da operação turística, que já estava consolidada no local. Ou seja, a participação deles era resumida à venda de pescados aos quiosques e embarque e desembarque de turistas. Então aí se percebeu a necessidade de implantar o turismo, de trazer o projeto e de capacitar e qualificar essas pessoas para que elas participassem efetivamente dos resultados da atividade do turismo no local. E é importante ressaltar que o projeto também fortaleceu o movimento de reafirmação da cultura caiçara, que havia iniciado há poucos anos com a luta das comunidades tradicionais de Ilhabela e a sociedade civil, contra projetos que afetavam diretamente os caiçaras, como
a especulação imobiliária. E a Daniela conta também que foi necessário se organizar em grupos e participar ativamente dos conselhos e das câmaras temáticas para poder identificar os potenciais atores internos e externos que pudessem colaborar com a iniciativa. E o objetivo desse projeto foi qualificar e capacitar a fim de aprimorar e estruturar os roteiros de turismo de base comunitária e preparar a comunidade para oferecer aos turistas a oportunidade de vivenciar momentos de lazer, integrados à natureza de maneira responsável e sustentável. E o que foi feito, né? O programa ele durou 3 meses, onde ocorreu a capacitação de jovens, adultos, idosos e compreendeu oficinas de ecoturismo, monitoria em trilhas, gestão e planejamento e a preparação de roteiros especiais para receber os visitantes em castelhanos, com foco, é claro, na valorização da cultura caiçara e na preservação ambiental. Os novos roteiros incluem trilhas únicas com guias locais que são sempre agendadas, passeios de barco, pesca, vivências gastronômicas, oficinas temáticas e no final do programa todos os participantes foram certificados. Aqui eu deixo um relato do pescador e presidente da Associação Castelhanos Vive, que é o Irineu de Souza Lúcio, que ele fala: a pesca é uma atividade do nosso berço, a família toda trabalhava com pescado. E com o TBC, a gente traz o turista para perto da gente, mostrando nossa tradição e valorizando a nossa cultura. E para nós é muito importante e gratificante, inclusive pela sobrevivência da nossa comunidade. Então, aqui a gente percebe que o turismo de base comunitária ele tem uma importância muito grande e faz muita diferença na vida das comunidades locais, que muitas vezes são deixadas de lado e acabam se tornando vítimas também do próprio turismo. Além de não se beneficiarem em nada com os resultados, se tornam vítimas e excludentes, né, da atividade. E, além disso, essa troca promove essa experiência promove a troca, uma integração e uma conexão com outra cultura, que talvez seja o diferencial do TBC, que é você poder trocar experiências de vida com o turista, né? Porque no caso o turista não é visto como um cliente, mas sim como um parceiro, digamos assim. Enfim, agora o Guilherme falará um pouco sobre os impactos. Muito obrigada. Olá pessoal, é o Guilherme de novo e agora para falar sobre os pontos negativos. E uma das principais falhas é a má gestão governamental, que implica diretamente no desenvolvimento de Ilhabela e também na comunidade local de castelhanos. E essa má gestão, juntamente à corrupção que ocorre no local, gera impactos significativos que serão falados um pouco mais para frente. Mas um dos maiores inimigos de Ilhabela e da comunidade de castelhanos é justamente a curta distância entre o município de Ilhabela e a capital paulista. E mesmo com um Taus ajudando e dando direito à comunidade às terras, ele não dá poder à comunidade pelas terras que já foram compradas por outras pessoas, inclusive os políticos da cidade. E também não impediu dos turistas de se hospedarem em massa no local e que a especulação imobiliária não crescesse também no local, que inclusive é um dos maiores malefícios que Ilhabela enfrenta desde meados dos anos 70 e vem crescendo com o passar dos anos. A especulação imobiliária consiste na formação de estoques de bens imóveis visando o aumento do valor do mercado futuramente.
teve grande ascensão nos territórios de Ilhabela, tanto por causa dos turistas que foram atraídos pelas paisagens naturais, quanto pelos políticos que se aproveitavam do poder deles e utilizavam de laranjas para comprar as terras e construir suas mansões. Essas mansões eram construídas nas orlas, nas baías e nas zonas costeiras da cidade, que gerou uma espécie de turismo elitista na cidade, da qual somente pessoas de classe alta conseguiam se hospedar e que se sentiam bem na cidade de Ilhabela. Como o número de mansões foi crescendo ao longo dos anos, antes do Taus acontecer na cidade, a cidade começou a ficar comprometida, e o que fez com que o governo entrasse com uma ação do RESEX, que são as reservas extravatistas, como uma forma de prevenção. Mesmo gerando uma enorme burocracia, pelo histórico político, as unidades de conservação irão dar direitos ao povo local à preservação das áreas que estão em risco pelas especulações imobiliárias. Essas áreas não são as mesmas áreas que o Taus protege, elas são outras áreas onde há uma maior demanda de casas, e que não necessariamente é uma área que estejam as comunidades locais, mas sim áreas que foram invadidas e tomadas dessas sociedades locais. E isso acaba gerando um impacto ambiental. É também causado pelo turismo de massa, e com essa especulação que gerou uma urbanização do local que era antes inteiramente natural. E essa urbanização fez com que elevasse o número de carros e balsas dentro da cidade, que acabavam circulando pelas reservas e pelas áreas naturais da cidade, gerando uma degradação do ambiente, uma poluição, tanto do solo, quanto do mar, quanto do ar, fazendo com que a cidade se assemelhasse cada vez mais com uma metrópole, tanto que durante a pandemia ela foi transformada em uma cidade de escritório. E tudo isso acabou impactando na exploração e na precariedade da vida das comunidades da Baía de Castelhanos, que deram a vida ao turismo elitizado do local, que foi arrancando as terras e os direitos a essas pessoas e obrigando-as a se adaptarem ao padrão de urbanização que os turistas vinham trazendo, além de apagar toda a cultura e a história que esse povo carregava. Mas também há pontos positivos que a Ana Júlia irá falar agora. Olá pessoal, meu nome é Ana Maria Júlia e agora eu vou falar sobre os pontos positivos. Bom, o primeiro ponto positivo é a questão do impacto ambiental. O turismo de base comunitária, tanto em Castelhanos como em outros locais, tem como base o turismo sustentável, né? Então o turista vai para aquele local com uma ideia de experienciar o local, mas de uma forma que respeite a natureza e o povo que vive lá. Então acaba diminuindo o impacto ambiental e incentiva a preservação da natureza. O segundo ponto positivo é que acaba gerando uma valorização da cultura local, tanto pela questão de promover a história e cultura para pessoas que estão visitando o local, como também gerando um empoderamento das comunidades locais, que a partir disso se sente inspirada a poder lutar pela preservação das suas terras, dos costumes e modo de vida local, diante de ameaças como, por exemplo, a urbanização, a especulação imobiliária e o próprio turismo em massa, que é predatório para essas regiões. O terceiro é o protagonismo comunitário, né? No turismo de base comunitária, toda a comunidade ajuda, ela é a protagonista, ou seja, ela cuida da hospedagem, da alimentação, do transporte, das atividades de recreação. Então, acaba que essa comunidade trabalha para poder gerar a própria renda para si, entendeu? Então, acaba gerando meio que uma valorização de si mesmo, entendeu? Uma autoestima para as comunidades locais, além do retorno financeiro. Por último, gera uma reflexão sobre a ancestralidade tanto das pessoas da comunidade como das pessoas que estão visitando. Por exemplo, os turistas podem querer buscar a sua própria ancestralidade depois de visitar o local, ou também procurar entender a ancestralidade de outras pessoas e desfazer estereótipos de determinado grupo social, né? Agora, os resultados do turismo de base comunitária em Castelhanos. O programa foi tão bem sucedido no local que foi criado um núcleo de turismo comunitário dentro da Associação Castelhanos Vive e em parceria com a Associação Amor Castelhanos.
Além disso, foi desenvolvido um roteiro completo de atividades para os turistas, com opções como passeio de barco, canoa caiçara, trilhas, visita ao cerco, oficinas e roda de conversa. E algumas oficinas, inclusive, possuem certificados. Também foi criado um site onde é possível obter todas as informações sobre os roteiros de atividades e realizar reservas diretamente com o pessoal responsável. O site também conta com uma breve introdução da história caiçara e informações de como chegar no local. Agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho das fotos das atividades disponíveis no local. Aqui nós temos algumas fotos das atividades e se quiser saber mais eu vou deixar o site aqui no fim do slide, então é só entrar lá e dar uma olhada. É isso, pessoal. Por fim, as referências bibliográficas constam na descrição do vídeo, ok? Muito obrigada!